E aí, a gente tem o período terapêutico. Terminando o período experimental, as experimentações que culminaram com o desenvolvimento experimental do diabetes, foi um grande avanço isso daí. Agora, a partir daí, a gente tem um período terapêutico. As terapias iniciais, obviamente, eram de dieta até a descoberta da insulina. Se dá já no século XX e a gente tem o quê? Em 1900, o Eugene Lindsay, ou pai, lá dos Estados Unidos, ele fez uma descoberta interessante. Também já tudo indicava, mas como eu falei, ele atestou isso experimentalmente. No caso, ele descreveu. Mas, ele fez uma correlação da degeneração das ilhotas com diabetes mellitus. Lancerou lá atrás, disse o quê? Há uma atrofia do pâncreas. E aí você tem o diabetes. O Opay deu um passo a mais. Não necessariamente o pâncreas que atrofia, apenas as ilhotas podem atrofiar. Então ele já especificou. Não é um problema do pâncreas, é um problema das ilhotas do pâncreas. É um problema das ilhotas de Langerhans, na época já denominadas como tal. E ele atestou que as ilhotas de Langerhans produzem a secreção interna hipoglicemiante. Então isso foi a prova cabal, dizendo, olha, as ilhotas produzem o fator hipoglicemiante, que ninguém chamava de insulina ainda. Não tinha esse nome. Pâncreas como órgão endócrino, no caso o anfícrino, porque secreta para fora os ácidos e para dentro as ilhotas. Então, aí a pedra sepulcral foi colocada na discussão se o pâncreas era ou não uma glândula endócrina. No caso, nessa época era chamada de glândula de secreção interna. O termo endócrino ainda não havia. E em 1981, o Ferdinand Bloom também deu um passozinho. Extratos de adrenal causam hiperglicemia e glicosúria. Porque até então, beleza, tem o pâncreas, o Claude Bernard, não citei, mas ele tinha desenvolvido um tipo de diabetes por lesão lá de uma região do cérebro. Ele cutucava uma região do cérebro e causava hiperglicemia. Então ele achava que o sistema nervoso central tinha envolvimento no controle do metabolismo dos carboidratos, no caso da concentração de glicose. O fígado, ele provou que o fígado tinha uma participação muito grande. Aí o Bloom disse, adrenal também. Aqui, em 1901, fígado estava envolvido, pâncreas estava envolvido, sistema nervoso central estava envolvido. E agora a adrenal estava envolvido. Ou seja, vários órgãos envolvidos com o metabolismo dos carboidratos. Só que, obviamente, a gente sabe que uns são mais importantes do que os outros. O que foi que aconteceu aqui? Ele não explicou isso, mas o extrato de adrenal tem o quê? Glicocorticóide, que é o cortisol. O cortisol causa gliconeogênese e resistência à insulina. Então ele conseguia induzir o diabetes por meio de uma administração contínua de glicocorticoide, no caso, por extratos da adrenal. Aí ele chamou esse diabetes da adrenal. Também foi um passinho a mais para dizer, olha, não necessariamente é só o pâncreas. O pâncreas está envolvido na grande maioria das vezes. E aí, em 1902, a gente tem o Bayliss e o Ernest Starling, dois grandes fisiologistas aí, ingleses. Eles cunharam o termo hormônio. A primeira vez na literatura científica que o termo hormônio aparece foi na publicação de 1902 do Bayliss e do Starling. Das forças de Starling, efeito Bayliss, são grandes fisiologistas aí da história da fisiologia. Então eles cunharam o termo hormônio para designar o material químico de uma glândula com secreção interna. Então o que uma glândula de secreção interna produz? Secreção interna. Eles, não é muito legal isso não, secreção interna, vamos chamar de hormônio. Aí chamaram de hormônio. Aí a partir de 1902, toda a literatura científica que usava o termo substância interna foi substituída para hormônio. E o conceito de secreção interna foi, por fim, totalmente consolidado. Então, o conceito de endocrinologia surgia forte aí no começo do século XX. Continuando, também em 1902, também temos grandes avanços aí, o Sobolev e o Schuster, o trabalho do Schuster. O significado das ilhotas de Langerhans no pâncreas e o trabalho do Sobolev no normal e patológico, a morfologia da secreção interna do pâncreas. Eles promoveram grandes avanços no entendimento da fisiologia do pâncreas, um entendimento ampliado. E esses dois autores, eles serão muito importantes na descoberta da insulina,
porque foi ao ler eles que os mais para frente tiveram as ideias de fazer o que fizeram. Então, ó, eles ligaram canais acinares de coelhos e gatos, cães, de animais, os mamíferos que eles tinham disponíveis. E eles levaram, com essa ligadura dos ácinos, a uma destruição dos ácinos. Só que eles preservaram as ilhotas. Então eles ligaram os ácinos, tipo costurou. A célula acinar não tinha para onde secretar, é como se ela secretasse para dentro de si, né, no seu entorno, e elas se degeneraram, e só as ilhotas ficaram. Então era uma forma de eu ter um pâncreas apenas com as ilhotas. Isso foi um grande avanço. Eles não entenderam muito bem, né, apenas fizeram, olha, a gente produziu um pâncreas com ilhotas. Beleza. E verificaram que os animais não apresentavam nem hiperglicemia, nem glicosúria. Então eles concluíram o papel-chave das ilhotas no diabetes. Eles só queriam saber o papel das ilhotas. Porque, como eu falei, apesar do Opay ter descrito que havia uma atrofia ou degeneração das ilhotas, ele descreveu o que aconteceu. Aqui eu criei. Tem duas formas de se fazer ciência. A primeira é descritiva, a segunda é de experimentalização. O Opay descreveu, olha, galera, alguns diabéticos aqui têm atrofia das ilhotas. Já o Sobolev e o Schuster, eles disseram, olha, se a gente fizer isso, a gente obtém esse mesmo quadro. No caso, inverso, né? Que eu degenerei os ácinos e não as ilhotas. Se os animais que tiveram os ácinos degenerados, eles não tiveram poliúria, nem polidipsia, nem hiperglicemia, nem glicosúria, obviamente, os ácidos não estão envolvidos. Mas eles pararam aí, não foram além. E em 1904, Diamara e Culiabo, eles acharam nas ilhotas uma substância que eles chamaram de fermento glicolítico das ilhotas. Glucagon. Eles não colocaram o nome. O nome foi colocado mais posteriormente. Mas eles disseram que nas ilhotas também havia um fator que causava degradação do glicogênio. Chamaram esse fermento de glicolítico das ilhotas. Ou seja, era um fermento que, se eu colocar em contato com o fígado, ele vai causar glicogenólise, que não tinha esse termo na época, mas que causava degradação do glicogênio. Em 1906, o Elliot Joslin e o Bernard Naumann, mesmo lá que eu já tinha falado, eles melhoraram muito a alimentação, eles fizeram um tratado de dietoterapia para os diabéticos. Então, eles refinaram todo o método lá, desde o John Rolo, do Bouchardat, do Lancerot, os grandes diabetologistas, e eles refinaram e fizeram uma dieta muito particular para o diabético. Aqui, nessa época, eles conseguiam também aumentar a sobrevida de um paciente diabético em 2 anos, em 3 anos, obviamente com uma qualidade de vida um pouco menor, mas um pouco melhor do que da dieta do Rolo, da dieta do Cantani, da dieta dos mais antigos. Então, eles foram muito importantes. O Elliot Joslin, ele já chegou, não nessa época aqui, ele ainda estava começando, mas em 1930, mais ou menos, mais para frente, ele foi um dos grandes estudiosos de diabetes. Ele fez uma clínica, né, a clínica de diabetes Elliot Joslin. Então ele foi muito importante, foi um dos maiores estudiosos, tratou muita gente, salvou muita vida. Tanto ele como o Naumann também fizeram isso. Descrição mais detalhada da cetoacidose diabética, ele também, como ele tinha muitos pacientes diabéticos, tinha uma clínica especializada em diabetes, ele conseguiu, ele que descreveu muitos dos sintomas iniciais do tratamento da insulina, ele que descreveu a hipoglicemia, ele dizendo, olha, se você der um sucozinho de laranja para o paciente, você melhora. Então ele tinha essa preocupação na qualidade do tratamento e da doença dos pacientes. Em 1907, Lane e Bensley, distinção entre células alfa e células beta. Então o negócio está começando a se pintar aí. Não tem só um tipo de célula lá nas ilhotas, não. Tem células alfa e células beta. Só depois que eles viram que as células alfa produziam o fermento glicolítico do pâncreas, das ilhotas, né, e as células beta produziam, né, aquela que deriva das ilhotas, a insulina. Continuando, a gente tem aí em 1908 o Georg Ludwig Oswelser. Ele tem uma contribuição muito grande também. Obviamente que o trabalho dele não foi visto
com os mesmos olhos e nem foi dado o devido valor, mas ele fez grandes achados que também ele bateu na trave de descobrir a insulina. O Gley foi o primeiro que quase descobriu a insulina. Descobriu sem saber. O Zwelser, ele fez quase as mesmas coisas que o Gley. Foi um pouquinho mais. Vamos ver o que foi que ele fez. Médico alemão, um dos primeiros extratores do pâncreas, depois do Gley, ele foi o principal, logo depois do Gley. Ele acreditava que o diabetes era causado pela adrenalina em excesso. Então, ele começou de uma ideia errada, mas ele obteve resultados legais. Ele imaginava assim. Lá atrás, foi descrito que extratos da adrenal podiam causar hiperglicemia. Aí eu falei que você podia ter ali o cortisol. Só que o cortisol ainda não tinha sido descoberto. Quem sabia, um hormônio que era sabido que existia na adrenal era a adrenalina. Nessa época já se sabia. Aí ele pensou o seguinte, a adrenalina é que causa o excesso de glicose no diabetes. O que o pâncreas faz na concepção do Zwelser? O que o pâncreas faz? O pâncreas secreta uma substância que neutraliza a adrenalina. Segundo a concepção dele, a adrenal disfuncional produzia muita adrenalina. A adrenalina ia no fígado e fazia o fígado produzir muita glicose. E aí o indivíduo tinha os sintomas do diabetes. Ele achava que o pâncreas normalmente fazia com que essa adrenalina que fosse produzida pela medula da adrenal seria neutralizada. Então a função do pâncreas era neutralizar a adrenalina, para impedir dela produzir açúcar em excesso. Então, a função primordial da secreção interna do pâncreas seria neutralizar as ações da adrenalina. Isso aí que ele pensava. Primeiros experimentos, adrenalina mais extrato de pâncreas. Aí ele não obteve glicosúria. Se ele administrar só adrenalina, o animal urina mais glicose. Se ele administrar adrenalina e o extrato de pâncreas, o animal não urina. Então ele estava casando. Opa! A função aí do extrato de pâncreas é inibir a adrenalina. Em sequência, extrato de pâncreas em cães sem pâncreas, em animais com pâncreas retirados. E ele obteve a glicosúria diminuída, igual ao Gley, lá em 1890. Em seguida, extrato de pâncreas é um paciente em coma diabético. O paciente saiu do coma, mas como não havia mais extrato, acabou retornando e vindo a falecer dias depois. Então, ele já deu um passo a mais. Ele foi para um humano. Ele deu um extrato de pâncreas a um humano. Ele retirou o cara do coma. Porque até aí, entrou em coma por causa do diabetes, era só esperar. Então ele fez um milagre. Ele fez uma pessoa voltar do coma, mas ele não tinha mais extrato. Então, 2 dias, 3 dias depois, o paciente voltou ao coma e morreu. Ele ficou tão empolgado, mas tão empolgado, que ele chamou esse extrato de acomatol. A, prefixo A, 100. Então, é aquele que tira do coma, aquele que retira do coma. Ele fez isso em vários animais, ele conseguiu um efeito. Só que, do mesmo jeito do Gley, ele obteve vários efeitos colaterais. Podia retirar alguns pacientes do coma, mas eles tinham febre, eles tinham convulsões. Então, aí ou pela impureza ou pela hipoglicemia excessiva, ele também não teve tino de tentar purificar o extrato ou de tentar reduzir essa hipoglicemia. E aí, as empresas farmacêuticas da época que apoiavam ele obviamente estava sendo sustentado, né? A ciência dele estava sendo financiada. As empresas disseram, não, isso aí está dando muito efeito colateral, retiraram os investimentos dele. Provavelmente, se ele tivesse continuado, poderia ser que tivesse descoberto a insulina. Então, ele foi um dos quase descobridores da insulina. E aí, o acomatol foi abandonado. Ele chegou a patentear essa forma de produzir extrato de pâncreas e chamou de acomatol e patenteou. Em 1909, a gente tem o Jean de Meyer. Jean de Meyer foi a primeira pessoa que disse, olha, negada, vamos falar que o hormônio que vem das ilhotas, ilhota é o quê? Uma ilha pequena, é uma ínsula, vamos chamá-la de insulina. Então, foi este rapaz que cunhou o termo insulina pela primeira vez.
É o hormônio que vem da ilha pequena do pâncreas. Então, do latim, insulina. A ilha pequena do pâncreas, as ilhotas do pâncreas. Obviamente, não tinham achado ainda. Então, a secreção interna do pâncreas, que vem das ilhotas, vamos chamar de insulina. Ele foi o cara que falou disso. Jan de Meyer. E aí, em 1912, Massiglia demonstrou que a glicosúria resulta da destruição das ilhotas de Langerhans. Opay descreveu que a destruição das ilhotas de Langerhans causavam sintomas de diabetes. Ele induziu. Diferença entre descrição e experimentação, novamente. De 1912 para 1919, a gente tem o Madison Allen também, junto com o Joslin, foi um dos grandes médicos diabetologistas, ou seja, especialista em diabetes. Ele, na verdade, a data que eu coloco aqui são as datas das grandes publicações, de livros, desses autores. Mas, obviamente, que ele não começou em 1912. Ele estuda sobre diabetes desde 1880, junto com outros, entendeu? Então, esse cara, o Madison Allen, ele foi, na verdade, quem refinou mesmo a dieta para os diabéticos. Tanto que foi chamada de dieta de Allen, ou dieta de inanição. Aí, nessa publicação aqui, ó, de 1912, regulação dietética total no tratamento do diabetes. Então, foi ele que mudou as bases do tratamento de John Rolo. Então, o Joslin, quando melhorou a dietoterapia dos pacientes diabéticos, era baseado nos estudos de Allen. Ele vem depois, porque a obra dele veio depois, mas os trabalhos dele já eram feitos há mais tempo. Modelo de animais pancreatomizados visando encontrar a melhor dieta para o controle glicêmico. Então, ele fazia modelo de pâncreas e ficava dando comida, diferentes dietas. Aí ele chegou a um perfil de dieta específico. Olha, se eu fizer essa dieta aqui, essa quantidade calórica, essa quantidade de nutrientes, essa qualidade de nutrientes, eu tenho um perfil melhor de controle da glicosúria e da glicemia, que era o que se queria. Então, esse cara, ele foi o pai das dietas modernas, obviamente refinadas depois, para o diabetes. Depois de Rolo, ele foi o principal. John Rolo começou a brincadeira, Bouchardin aperfeiçoou e ampliou, e Allen tirou os defeitos da dieta de Rolo, né, e melhorou muito. E o Joslin continuou também e aperfeiçoou. Então, ou seja, é do jeito que a ciência é feita. Você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, até você chegar ao que é hoje. Ó, retirava 90% do pâncreas, conseguindo um modelo mais próximo ao diabetes humano. Porque o pessoal, até então, retirava todo o pâncreas. Mas ele viu que raramente o paciente tinha degeneração completa do pâncreas, degeneração parcial. Então ele pensou, olha, eu não vou tirar 100% do pâncreas, vou tirar 90%, 80%, vou tirar uma porção significativa. E aí ele conseguiu resultados bons porque ele criou um modelo mais próximo da realidade. Ó, dieta de inanição, redução de todos os macronutrientes. Ele foi o primeiro que propôs, vamos reduzir tudo. Bouchardin já tinha. Só que Bouchardin ainda não sabia direito o que compensar. Porque se eu tirar tudo, a pessoa morre. Eu tenho que retirar e dar alguma coisa que não faça tão mal. Bouchardin retirava tudo e não sabia o que dar. Ele retirou tudo e, baseado nos experimentos clínicos, ele sabia o que substituir. Ele sabia que fibra era melhor do que um carboidrato refinado, de açúcar refinado, entendeu? Ele sabia que uma fibra tinha uma absorção mais lenta e o controle glicêmico era melhor. Ele sabia, baseado nos experimentos dele. Em 1916, a gente tem o Schaap e o Schaffer, também que têm a sua importância. Um dos fundadores da endocrinologia. Então, ó, no início do século XX, a endocrinologia estava ganhando corpo. Em 1902, o Bayliss e o Starling cunhando o termo hormônio, secreções internas, não sei o quê. Ele teve a sua importância com a publicação aqui, ó, os órgãos endócrinos, ou o sistema endócrino, né? E aí, junto com o Oliver, em 1894, ele demonstrou a existência da adrenalina, aquilo que eu já tinha falado antes, e até depois o Zwelser achava que o problema do diabetes era com a adrenalina. A adrenalina foi descoberta em 1894.
Cunhou o termo endócrino para se referir às secreções internas das glândulas, classificando-as assim como glândulas endócrinas. Então foi esse rapaz aí que cunhou o termo endócrino. Então a partir dele que a endocrinologia ganha forma mesmo. Secreção interna já estava solidificado, o conceito de hormônio também, ele só unificou tudo e disse, olha, vamos chamar esse sistema de endócrino, que se comunica por hormônio, e aí ele chegou a este achado. Demonstrou que a ligação dos ductos pancreáticos resultava na destruição dos ácidos, mas não em diabetes. Aquilo que os Sobolev e o Schuster também descreveram. Ele reproduziu os achados deles. Removeu o restante do pâncreas, o que levou ao diabetes. Então ele deu um passo a mais. Ó. Ele atrofiou os ácidos, não deu diabetes. Aí ele, pois eu vou tirar o resto. Tirou o resto, as ilhotas, deu diabetes. Então ele realmente disse, olha, o sistema endócrino tem várias glândulas, o pâncreas é uma glândula endócrina que produz um agente hipoglicemiante que vem das ilhotas. John D. Meyer chamou de insulina. Então, é a insulina. Assim propôs que as ilhotas secretariam a secreção interna do pâncreas, além de que também usou o termo de insulina para se referir à substância hipoglicemiante. Só que, segundo ele, né, ele não conhecia o Jean D. Meyer. Então, ele usou por ele o termo insulina. Então, duas pessoas diferentes usaram o mesmo termo para descrever a mesma substância. Podia saber, segundo ele. Também cunhou o termo proinsulina, para se referir ao precursor dela. Ele já deduziu também que havia um precursor da insulina. Ou seja, isso em 1916. Continuando, 1913 a 1919, a gente tem o Kleiner. O Israel Kleiner, ele também foi muito importante. E, segundo os historiadores, ele só não descobriu a insulina porque começou a Primeira Guerra Mundial. Ele estava lá no gás, ele estava já chegando no cheirinho da insulina, e aí estourou a Primeira Guerra Mundial e ele foi realocado. Os recursos do laboratório dele foram mobilizados para a guerra. E o departamento dele, vamos estudar carboidrato para quê? Com a gente tendo ali a guerra estourando. Então, ele acabou quase também, o terceiro que quase descobriu a insulina. Primeiro foi o Gley, segundo o Zwelser e o terceiro o Kleiner. E a gente ainda vai ter um quarto que também, né, na verdade ele descobriu. Tanto que quando o Banting, o Best, né, o Banting e o MacLeod ganharam o Nobel pela descoberta da insulina, o outro cidadão que eu ainda vou falar dele, o Paulesco, ele escreveu para o Nobel e disse, o que esses caras fizeram eu já fiz. Aí teve as controvérsias também. Vou falar aqui. O Israel Kleiner, grande bioquímico americano, extremamente inteligente também, extremamente metódico, ele foi um dos pioneiros em administrar extratos pancreáticos também. Como eu falei, foi o terceiro grande extrator de pâncreas. Em 1913, ele descobriu que 1h30 depois de uma injeção, a concentração de glicose no sangue de um cão diabético era 3 vezes maior do que no sangue de um cão saudável. Então, presta atenção. Ele já está indo um pouco mais além. Ele pegou um cão diabético e ele pegou um cão normal. Ele injetou glicose nos dois. Glicose, não foi pâncreas ainda. Aí, ele viu que o cão diabético, ele não conseguia processar aquela glicose que foi administrada de maneira igual. No caso, o cão diabético, ele elevava a concentração de glicose dele 3 vezes mais do que o cão normal. Então, isso aí já é as bases para o quê? A tolerância à glicose. O animal diabético, ele não tem tolerância à glicose. Já o animal normal, ele tolera bem a glicose. O que é tolerar a glicose? É assimilar aquele carboidrato de maneira que a sua concentração não aumente tanto no sangue. E aí, em 1915, ele publicou seus primeiros estudos com extratos pancreáticos reduzindo a glicemia. Em 1919, ampliou o estudo e foi capaz de demonstrar as reduções significativas na concentração do sangue e glicose urinária após as injeções intravenosas de seus extratos. Ou seja, ele está indo um pouco mais além do que o Gley, porque ele conseguiu diminuir um pouco aí os efeitos colaterais que o Gley se deparou também. Mas ele não conseguiu abolir, não.
Ó, teve seus experimentos e recursos prejudicados por conta da Primeira Guerra. Mas ele sugeriu fortemente, né, o Gley não chegou a fazer isso, que o uso dos extratos pancreáticos serviria para controlar o diabetes. O Welser também não sugeriu, porque ele encontrou muito efeito colateral, os investidores saíram, mas o Kleiner, ele disse, olha, aqui tem potencial para tratamento. Aqui tem potencial para tratamento. Né? Ele terminou os seus experimentos em 1919. E aí eu tenho o Scott, também outro que bateu na trave, não tanto quanto o Kleiner, mas também bateu na trave. Também nos Estados Unidos, ó, extrato de pâncreas intravenoso, diabetes pancreático experimental. Ele obteve que diminuía, né, a glicemia e que era também um produto do pâncreas, mas ele disse que os efeitos não se deviam à secreção interna. Então, ele interpretou o resultado de uma outra maneira. Ele disse, olha, baixa, mas não é por causa da secreção interna, não. Provavelmente porque os resultados dele também não deram igual. Né? E aí, de 1916 a 1921, a gente tem esse rapaz aí, ó, Nicolae Constantin Paulescu, nascido na Romênia. Ele foi um dos pioneiros em administrar extratos pancreáticos. Em 1916, ele desenvolveu um extrato aquoso do pâncreas que, quando injetado em um cão diabético, provou ter um efeito normalizador dos níveis de açúcar no sangue. Até aí também a galera já tinha feito isso daí. Nomeou os seus extratos de pancreína. Então, ele chamou aquele extrato de pancreína. E, que era o quê? Extrato de pâncreas bovino, ele já estava usando os gados, né? Vaca, sobretudo, em água salgada após lavagem com ácido clorídrico e hidróxido de sódio, NaOH. O artigo de Paulescu, em 1921, pouquinho antes da descoberta da insulina, ele chamou pesquisa sobre o papel do pâncreas na assimilação de nutrientes. Ele mencionava que o extrato causava efeitos colaterais tóxicos em cães, o que o tornava inutilizável em humanos. Ou o que o torna inaplicável em medicina. Então, o Nobel, quando ele escreveu para o Nobel dizendo, olha, eu descobri a insulina lá atrás, o Nobel não considerou só por causa dessa afirmação que ele disse, olha, isso não é aplicável em humano. Entendeu? Então, o pessoal lá de Toronto, no Canadá, quando descobriram a insulina, eles falaram, olha, isso aqui não só dá para aplicar em humano, como eles aplicaram. Eles não só disseram que dava, eles fizeram. Então o Paulescu, ele fez tudo que os caras fizeram. Só que como ele também não soube controlar os efeitos colaterais, ele acabou chegando a uma conclusão de que isso em 1921. Depois ele foi melhorando e conseguiu. Mas a galera já tinha descoberto a insulina, então já não fazia mais sentido. Mas em termos de pioneirismo, ele foi um dos pioneiros. Teve que adiar suas pesquisas e publicações também com o início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial impediu aí o Kleiner e o Paulescu de provavelmente descobrir a insulina. Por que a insulina foi descoberta em 1921, já no decurso da Primeira Guerra? Lá no Canadá, porque o Canadá não estava na guerra. Ou foi depois, de maneira, tipo o Brasil. Estados Unidos não, entraram de cabeça, própria Romênia. Então, a Europa estava, né? A Europa estava toda na guerra. Estados Unidos entrou um pouco depois, mas os esforços de guerra já começaram quando a guerra eclodiu. Os Estados Unidos também não é besta. Então, é isso daí, a contribuição do Paulescu. Ele se sentiu injustiçado, com razão mesmo, ele realmente fez muita coisa que os caras repetiram depois. E os caras, no artigo da descoberta da insulina, citaram ele. Só que o pior, citaram ele de maneira errada. Disseram que ele não descobriu nada em termos de resultado, que os resultados dele foram negativos. Disseram que ele deu o extrato e não obteve redução da glicosura e nem da glicemia, coisa que ele fez. Então ele também ficou puto por causa disso. Eles disseram, olha, os caras usaram as minhas coisas, me deram uma referência negativa. Aí depois o Best, que foi um dos autores, ele se retratou e disse, não,
é porque você publicou, na verdade ele publicou em francês, não foi nem romeno não, foi romeno. Ele tinha publicado em francês e a galera não entendia muito bem francês, o pessoal de Toronto. Eles estavam, antigamente o pessoal traduzia com o dicionário, era lendo aqui, pá, não tinha um Google Tradutor, não tinha nada. Então, o Best, né, que foi um dos autores do estudo da descoberta da insulina, ele disse, olha, quando a gente foi ler o seu trabalho, a gente acabou traduzindo errado e a gente entendeu errado. Ele não acreditou muito, ele acha, não, foi má fé de vocês mesmo. Porque se vocês tivessem me acreditado, talvez o Nobel não tinha ido para vocês. Então, aquelas picuinhas que a ciência tem. Enfim, o Moses Barron, também americano, pegando os artigos do Schuster e do Sobolev, lá da atrofia acinar, ele publicou um artigo, ó, a relação das ilhotas de Langerhans no diabetes com uma referência especial nos casos de litíase pancreática. Esse foi o trabalho dele, o artigo dele. Ó, a relação das ilhotas e o diabetes com referência especial de litíase pancreática. Nesse artigo, ele relatou aquele caso, um caso de litíase. O que é litíase? É pedra. Uma pedrinha lá no ácino, no tubo acinar do pâncreas, em que o cálculo havia obstruído completamente o ducto pancreático. Então o ducto ficou obstruído, degenerou o ácino e as ilhotas foram preservadas. Semelhante ao que o Schuster e o Sobolev tinham feito lá atrás. Ele descreveu isso daí. Aí o Barron apontou a similaridade dessas observações com aquelas que ocorreram quando os ductos pancreáticos foram bloqueados experimentalmente. Eu acabei de falar isso. Por que esse artigo é importante? A gente já vai ver. E aí, eu tenho o resumo das conclusões sobre a eficácia dos extratos pancreáticos até 1921. Então, até 1921, muita gente boa tentou dar extrato de pâncreas para tratar o diabetes, mas eles não tiveram êxito. Tiveram êxito, mas a custo de grandes efeitos colaterais. Então, ou seja, o êxito não foi tão bom assim. O que é que se tinha? A secreção interna das ilhotas dificilmente será capturada isolada. Isso era o que eles achavam na época. Por quê? Primeiro, ela poderia ser destruída pelo suco pancreático. Sabe que o pâncreas tem muitas enzimas proteolíticas. Eles achavam, na época, que isso nunca poderia dar certo, porque o pâncreas, antes de eu isolar, o pâncreas digeriu tudo. Poderia não haver reserva suficiente no pâncreas para ser capturado no extração, ou seja, o pâncreas podia produzir em quantidades tão baixas, mas tão baixas, que não dava para eu isolar e produzir nada terapêutico dali. Poderia existir no pâncreas na forma latente, sendo ativada no sangue e outros tecidos. Forma desimogênea, que nem o tripsinogênio sendo ativada em tripsina. Então era isso que eles pensavam. Não dá para eu usar o pâncreas como recurso terapêutico. Não dá para eu isolar o fator hipoglicemiante do pâncreas por esses três motivos, principalmente. As maiores autoridades da época, elas concordavam, sobretudo analisando o que fizeram, que não dá para tratar o diabetes com extrato de pâncreas. Então era tipo um consenso, apesar deles tentarem, né, obviamente. A administração das preparações pancreáticas tinha se provado perigosa e muitas vezes inútil. Tinha muito mais relato negativo do que positivo. Então, ou seja, dá mais errado do que certo. Outras considerações importantes, também a partir de 1921, e aí o Bentin, o Best e o MacLeod tiveram sorte nisso, porque a partir de 1921, os testes eles foram refinados. A ciência ela evolui muito por causa dos métodos experimentais. A gente pode achar, né, que só métodos experimentais não, os métodos analíticos. Por exemplo, os neurônios eles só foram descobertos e descritos porque houve um avanço extremamente importante, um micrótomo, ou seja, uma máquina que fatia o tecido de maneira pequena e por causa de um corante. Se eu não tivesse como cortar pequeno e corar, eu nunca tinha visto um neurônio. Entendeu? Então são pequenas coisas em métodos de análise, em métodos de imaginologia,
né, de preparação histológica que permitem grandes avanços. O Golgi, do complexo de Golgi, ele que desenvolveu o método de coloração de Golgi, que aí o Carral pôde ver neurônio. Então, em 1910, para eu analisar o sangue, eu precisava de 20 ml. 20 ml não é pouco, não. Sobretudo se eu estou trabalhando com um coelho, que usavam, ou com um cachorro, ou com um gato. Mas 20 ml não é pouco. Em 1910. Já em 1920, eu precisava de 0,2 ml. Então, o método do analítico para eu dosar glicose já estava muito refinado. Coisa que o Paulesco não tinha acesso, o Zeuser não tinha acesso, e nem o Gley tinha acesso. Então, os caras, muitas vezes, eles não conseguiram descrever tanto o fenômeno porque eles não tiveram acesso a métodos analíticos bons na época deles. Então, a partir de então, o emprego de medida de glicose sanguínea impulsionou a pesquisa diabética, que era muito, agora ficou fácil ver se reduzia ou não. Aí outros métodos também, de coloração, métodos de reagente, método Myers-Briggs, e aí vai. E vai. Então, os métodos de análise de glicose no sangue, na urina, foram muito importantes. E aí o resumo do quadro clínico dos pacientes diabéticos até 1922. Qual é o perfil fenotípico de um paciente diabético? Diabético tipo 1. Para você ter noção de como era impactante na qualidade de vida. Então isso aí é uma menina que ela tinha um diabetes tipo 1 e ela fazia a dieta de inanição do Allen, dieta de restrição do Allen. Ela consumia 300 calorias por dia. Então, 300 calorias por dia é só para manter a sobrevivência. Ela não vivia, ela sobrevivia. É isso daí que era o fenótipo. Extremamente magro, porque a sinalização da insulina estava prejudicada. Outro. Você pode notar que é criança. Esse fenótipo ele é mais característico em criança porque é o diabetes tipo 1. Ele, sobretudo nessa época, agora ele está um pouco mais tardio, mas nessa época ele acontecia a partir dos 5 anos, até os 20 anos. A pessoa chegou com 50 anos, não tinha mais diabetes tipo 1. Obviamente que ela podia ir perdendo o pâncreas, mas eu estou falando o tipo 1 agressivo desse jeito. Era mais em criança. Por isso que o diabetes, houve também os centros de pesquisa se mobilizavam muito, porque era uma doença que matava mais criança. Então, era muito danoso em criança. E mais outro, aí já um adolescente, um pouco mais velho, mas você vê, eram extremamente magros, extremamente fracos, debilitados, para caminhar era ruim. Então era uma doença muito cruel, até 1922. E aí, a evolução das abordagens dietéticas eu também sintetizei. O entendimento do impacto da nutrição no diabetes levou a profundas modificações ao longo dos séculos. Eu já citei ao longo das aulas. Sendo cada vez mais baseado em evidências científicas. Vários personagens na antiguidade. Aí eu disse que não tinha nenhum critério, né? Desde grãos, cerveja, não tinha. Primeira abordagem mais racional foi a do John Hall, já tinha falado. Restrição de carboidratos, porém de alta ingesta de gordura e proteína. Depois, eu tenho a do Arnold Cantani, dieta baseada no rolo, só que ele prendia, porém trancava seus pacientes para a adesão aumentar. Depois eu tive o Piorry, que foi na contramão, né, e piorou a situação dos diabéticos, porque ele prescrevia uma dieta com alto consumo de carbo, para compensar as perdas na urina, também cheguei a citar isso. Aí eu tenho o Borchadá, melhorando um pouco a dieta do rolo, mas ainda não tão boa, e o adicional, o diferencial do Borchardá foi que ele adicionou o exercício no tratamento do diabetes. Então ele revolucionou por causa disso. E aí eu tenho o Von Norden, fazendo a dieta da aveia, que durou alguns anos, melhorou até, mas depois começou a piorar, e foi descontinuada. E por fim, eu tenho o Frederick Allen, que eu tinha falado, que fez uma dieta bem racional, dieta de inanição, restrição calórica severa, mas exercício físico, mais individualizada, com uma qualidade melhor de alimentos, aumentou a sobrevida até 3 anos. Então, para você ver, uma criança daquela ali
uma vez diagnosticado com diabetes, ela tinha 3 anos de vida. Imagina você ser um pai ou uma mãe, você saber que sua filha ou seu filho tem 3 anos de vida. É cruel. Só que isso foi extremamente importante, a dieta de Allen, por quê? Porque ele, sobretudo em 1920, porque já estava na porta da insulina. Então muita gente que teria morrido antes da insulina, conseguiu sobreviver um pouquinho para pegar a insulina, entendeu? Então essa dieta, desde 1919, ela salvou muita vida. Porque várias crianças tinham diabetes em 1920 e todas que conseguiram sobreviver até 1922 receberam insulina e tiveram uma vida normal. Então ela foi muito importante, sobretudo nas portas da descoberta da insulina.